Eu tenho uma palavra para o seu coração e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos ainda, capítulo 5, só volta um pouco. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 21 até o 43. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para acompanhar essa leitura comigo. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 43. Durante toda a nossa vida, infância, fase adulta, nós escutamos muitas palavras, e quando eu falo palavras, não é palavras de Deus, eu falo palavras às vezes proferidas pelos nossos pais, pela nossa professora, muitas das vezes, proferido às vezes por um líder espiritual, ou por alguém que você conheça, pelo seu marido, pela sua mãe, pela sua tia. E existem algumas palavras que elas carregam destino, e algumas palavras que carregam destinos não tão bons. Mas a palavra do Senhor diz que a sua palavra é viva e é eficaz. A sua palavra não volta vazia. E nessa noite eu quero falar com você sobre palavras que carregam destinos. Palavras que carregam direcionamentos, destinos, caminhos. E no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, vai falar assim: tendo Jesus passado de barco para o outro lado, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filha está morrendo. Venha por favor e imponha as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se.
imediatamente, eu quero repetir, imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Será que você pode dar glória a Deus e aleluia por essa palavra? Aleluia! Glória a Deus, Deus é poderoso. Ele não muda, a palavra dele diz que ele é imutável, ele ainda faz. Mas eu quero falar com você, nós lemos toda a história, desde a cura de uma mulher que jazia há muito tempo de uma hemorragia, até a ressurreição, até o milagre da filha de Jairo. Mas o que é engraçado é que você leu comigo, e no capítulo 21 vai dizer que após Jesus passar de barco para o outro lado, ele chegou naquele lugar. A fama dele já era tão grande. Antes disso, Jesus já tinha feito alguns milagres, já tinha feito algumas curas, já tinha libertado demônios, pessoas que estavam endemoniadas. E ele chega nessa margem, ele atravessa para esse outro lado, e a Bíblia vai falar que uma grande multidão se junta a ele. Por quê? Porque a fama dele já estava espalhada pela Galileia. Está atravessando, chegou aí um homem que cura, um homem que expulsa demônios. Então, ele naquele lugar era conhecido e as pessoas se aglomeravam. As pessoas queriam estar perto, porque sabia que se chegasse perto, se estivesse perto, poderiam receber o seu milagre, a sua cura, a sua transformação. Então, onde Jesus chegava, a multidão ia. Por quê? Porque a multidão queria milagre, a multidão queria cura, a multidão queria viver o sobrenatural. Eu acredito que alguns, apenas por curiosidade, está aí aquele que curou, aquele que libertou, e se juntava à multidão. Mas o que é mais profundo, quando eu vejo uma multidão que pressionava Jesus, que ficava ao redor de Jesus, é que a multidão apertava, mas nem todos naquela multidão o tocavam com fé. O que eu quero dizer a você com isso? Nós vivemos em multidões, nós estamos em cultos, nós estamos em momentos junto com a eclésia, em multidão. Nós estamos muitas das vezes em meio à multidão, mas eu quero te falar que no meio da multidão você tem que ser aquela pessoa que toca Jesus com fé. Não adianta você estar no meio da multidão, existem coisas que Deus libera para o coletivo, e isso é incrível, mas existem coisas que Deus quer tratar contigo face a face, mas para isso você precisa se achegar diante dele com fé, mesmo que em meio à multidão. A multidão o apertava, mas nem todos tocavam Jesus com fé. Muitos apertavam, mas poucos estavam conectados. Jesus sabia que a multidão estava perto simplesmente porque a multidão queria algo, mas poucos tinham a fé de alcançar algo. Porque em meio à multidão, Jesus reconhece quem só está na multidão, mas quem está conectado com Ele em fé. E esse exemplo é sobre essa mulher que nós lemos. Vai dizer que aquela mulher, em meio à multidão, ela teve uma convicção, ela teve fé que se tão somente tocasse na sua orla, ela seria curada. Então, no meio de uma multidão que o oprimia, alguém foi diferente em fé e não apenas o tocou, mas o tocou de uma maneira que dele saiu virtude. Como nós temos tocado o nosso Deus, como nós temos tocado aquele que é o nosso Pai.
A multidão o tocava porque queria milagre, queria cura, e ele sabia, ou queria apenas saber, queria ver. Mas no meio daquela multidão, uma mulher o toca diferente. E que toque é esse? Um toque de fé. Um toque que entende que não precisa ver para crer, mas precisa agir para alcançar. Pegue isso que eu vou te dizer nessa noite. O céu, ele não responde, ele reage. Muitas das vezes aquilo que você e eu estamos esperando de Deus, Ele não vai responder porque Ele quer que você faça com que o céu reaja ao seu favor. Essa mulher entendeu que no meio da multidão ela não poderia ser mais uma, mas ela tinha que fazer com que o céu reagisse ao seu favor. E ela tocou Jesus diferente. E naquele momento ela recebe uma palavra que libera sobre a vida dela um destino. Palavras que carregam destino. Ela tocou o mestre, ela tocou Jesus. Jesus sente e sai dele poder. E Jesus libera uma palavra, você leu comigo. Filha, a tua fé te salvou. Você é livre. Deus não só deu a ela destino, mas deu a ela liberdade para viver aquilo que Ele tinha para a sua vida. Porque no capítulo 34, quando Ele fala com ela, Ele diz assim: vá em paz, você está curada, você está salva. Porque quando Deus Ele libera a palavra sobre a minha e a sua vida, Ele não vê você pelo seu sofrimento atual, mas Ele revela a sua identidade nele. Então, muitas das vezes nós temos nos visto com a marca de um trauma, de uma coisa difícil, de uma situação difícil. Mas todas as vezes que Jesus Ele fala com você, meu irmão, Ele libera você e Ele chama você pelo destino profético que você tem nele, pela identidade que você vê nele, porque Ele não vê o seu sofrimento, mas Ele vê a tua identidade nele. Então, você não é qualquer um, você é filho escolhido no meio da multidão. Você não é o seu problema, você é um filho escolhido no meio da multidão que tem um problema e que o Pai te chama de filho, curada, liberta, livre. Aleluia. Ele não te vê pelo teu sofrimento. Para de achar que o teu sofrimento, que a tua murmuração, que aquela lamúria que você fala todos os dias, que você declara todos os dias, vai fazer Deus olhar para você. Não, porque o céu Ele não responde, Ele reage à tua identidade. E Jesus Ele te vê pela tua identidade. E aí que começa a pregar, porque isso foi o que Deus fez no percurso do que Ele tinha para fazer na filha de Jairo. Então, a Bíblia vai falar, você leu comigo, que enquanto a multidão pressionava Jesus, lá também chega uma pessoa, os principais da sinagoga, e um deles por nome Jairo. Então imagina comigo na sua cabeça essa cena. Jesus está lá e todos estão pressionando, e chega essa pessoa da sinagoga, Jairo. A sua filha estava doente, prestes a morrer, e Jesus continua andando e a multidão pressiona, e no meio desse percurso, e Jairo está lá, está querendo falar com Jesus. Ele precisa de um milagre, ele precisa de uma resposta, ele precisa de uma palavra. Imagina, no meio desse percurso, ele vê uma mulher sendo curada, Deus liberando palavras sobre uma mulher. Mas a sua filha estava lá, a sua filha estava doente, ele precisava de resposta. Enquanto tudo isso, essa cena acontece, ele não consegue chegar perto de Jesus. E a Bíblia vai falar que por não conseguir, chegam outras pessoas da sua casa e lhe dão a seguinte palavra: não precisa perturbar mais o mestre, a menina morreu. Não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha está morta.
Então imagina comigo o sofrimento de Jairo, porque ele também, no meio da multidão, ele estava crendo que Jesus ia liberar uma palavra para salvar a filha dele. Ele queria resposta, ele queria palavra, mas em meio àquela multidão ele vê uma pessoa sendo curada, enquanto o milagre que ele buscava estava em casa morrendo, enquanto a cura que ele buscava estava em casa sofrendo. E ele não consegue chegar até Jesus. E a Bíblia fala que chegam pessoas à sua casa e dizem assim, ó, não adianta, não incomoda mais Jesus, a tua filha morreu. A sua filha morreu, você não precisa mais incomodar o mestre. Mas o que é poderoso no capítulo 36, e você tem que levar isso para a sua vida nessa noite. Jesus, porém, tendo dado ouvido a essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Ele chega até Jesus, Jesus ouve que ela tinha morrido, mas a Bíblia fala que Jesus escuta, que Jesus ouve aquelas palavras de morte, que Jesus ouve aquelas palavras, mas ele não permite que aquelas palavras se tornem um destino na vida de Jairo. Ele olha para Jairo e diz assim, não temas, crê tão somente. Quantas das vezes eu e você temos dado ouvidos a mais aquilo que o diabo fala do que aquilo que Deus está falando? Eu vou te dar um exemplo prático. Quantas das vezes você já olhou para situações na sua vida e disse assim, já era, não tem mais jeito? Quantas das vezes você já viu situações de olhar para a vida de uma pessoa e dizer, já não tem, já acabou, esse casamento já era, já... Mas deixa eu te falar, eu sou o pregador das boas novas do Evangelho. A Bíblia diz que enquanto a vida ainda há solução, que enquanto a vida Deus ainda pode fazer, porque Ele não mudou. Enquanto estiver Deus, há milagre. Enquanto estiver Deus, há solução, meu irmão. Enquanto Deus for Deus, e Ele vai ser sempre Deus, ainda há solução para a sua vida. A palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 19, versículo 26 vai dizer assim, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Os homens chegaram para Deus e falaram assim, ó, para Jairo, não incomoda mais o mestre, ela morreu. Mas Jesus não se importou, porque foi os homens que falaram. Quantas palavras você tem internalizado que não é Deus que fala ao seu respeito? Para de ouvir o que não é de Deus para a tua vida. Deus te diz nessa noite. Os homens disseram, mas não foi Deus. Quem chegou e disse assim, não incomoda, ela morreu, foi quem? Foi os homens, não foi Deus. Jairo estava indo buscar a resposta dos homens ou de Deus? Responda com inteligência. Jairo estava indo buscar a resposta de Deus. Então por que você está buscando respostas dos homens, enquanto você deve buscar a resposta de Deus para a tua situação? Os homens disseram que ela morreu, mas Deus não. Os homens disseram que não tem jeito, mas Deus não. Os homens disseram que você não vai dar em nada, mas Deus não. Os homens disseram que está tudo acabado, mas Deus não. Aleluia. Deus não. Enquanto o homem falava para Jairo morte, Deus falava para ele, não tenha medo. Não tenha medo, por quê? Porque ele tinha acabado de ouvir uma palavra que dava fim no seu milagre. Então a primeira palavra que Deus libera sobre Jairo é dizendo assim, não tenha medo. Sabe por quê? Porque a maior astuta do inimigo é colocar no seu coração um medo, pelo qual você já vai começar a descrer naquilo que Deus vai fazer. Ele não precisa não atrapalhar a obra de Deus na tua vida, ele só precisa colocar medo no teu coração. Porque colocando medo no teu e no meu coração, ele vai fazer encurtar o seu trabalho. Você já vai parar de crer. Então,
Jesus, ao perceber que Jairo tinha recebido uma palavra de morte, ele diz assim: não tenha medo, crê tão somente. Porque o medo, ele sempre é gerado a partir de algo que você ouve, você vê ou você sente. E nesse caso ele escutou. Então a primeira ação do inimigo para querer parar o teu milagre é gerar medo no seu coração. Por quê? Porque a partir do medo ele consegue te deixar o quê? Incrédulo. Mas Deus te diz assim: não tenha medo, não temas. Ainda que você tenha ouvido, ainda que você tenha visto ou sentido que não daria certo, Deus te trouxe aqui para te dizer: não tenha medo, não temas, crê tão somente. E sabe o que é poderoso? Para você crer, você precisa não estar com medo. Por quê? Porque para você crer naquilo que Deus liberou sobre você, você vai precisar colocar o pé antes de você ver chão. Então só coloca pé sem ver chão quem crê, quem está sem medo. Você só consegue dar passos de fé se você não tiver com medo. Então, eu não tenho que estar com medo. Eu não consigo crer se eu estou com medo. Muitas das vezes queremos pensar, acreditar, mas no fundo o meu e o seu coração está com medo. Medo de quê? Medo de falar, medo de dar passo, medo de seguir, medo de ir. Mas Deus te diz essa noite: não tenha medo, tão somente creia. Aleluia. Por quê? Porque quem crê sem medo anda. Quem crê sem medo declara. Quem crê sem medo avança. Então ele diz a ele: Jairo, não tenha medo, crê tão somente. E o que é mais poderoso, Jesus seguiu ali e não deixou que todos o seguissem. Seguiu só com alguns. Seguiu só com algumas pessoas selecionadas. Por quê? Porque para andar com Jesus e andar com você, precisa não ter medo e crer. Para andar com Jesus e andar com você, precisa não ter medo e crer naquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Por quê? A partir de hoje você vai começar a andar de uma outra forma com Jesus. Você vai andar sem medo e crendo que Ele te chamou, que Ele te estabelece. Crendo que enquanto você anda, Ele vai na sua frente e como a palavra declara. Crendo sem medo, porque a palavra diz que Ele não te deixa tropeçar, aleluia, não te deixa desanimar. Ande com Jesus sem medo e crendo. E Deus, Ele chega na casa de Jairo. E a Bíblia vai falar que a primeira coisa que ele vê ao entrar naquele lugar é alvoroço. Alvoroço é bagunça e confusão. E eu me pergunto, o que é que Deus tem visto na nossa fé, na nossa casa, na nossa vida? O que é que Deus tem visto quando olha para nós? E a Bíblia diz que ele chega lá, está um alvoroço. Entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. E sabe o que é mais incrível? É que após Jesus liberar essa palavra de destino, ela não está morta, ela só está dormindo. A Bíblia fala que se levantam questionadores, zombadores. Por quê? Porque é mais fácil a gente acreditar em palavras de morte do que de vida. É mais fácil. Quando alguém chega pra você e diz assim: ó, fulano faleceu, fulano morreu, você diz: poxa, sério? Agora, quando alguém chega pra você e diz assim: olha, sabe aquela pessoa que estava no hospital, estava sofrendo, Deus curou, Deus levantou, ela está viva, você faz assim: como assim? Mas ela estava quase morrendo. É mais fácil acreditar em palavras de morte do que de vida. Jesus, quando libera a palavra sobre a fila de Jairo, se levantaram questionadores. Por quê? Porque quando é palavra de morte, você logo acredita, internaliza. Mas quando é de vida, você questiona. Porque é mais fácil acreditar no que é pior, no que é pior. É mais fácil.
do que eu acreditar no que é impossível. Mas deixa eu te falar, Deus te chamou para caminhar no impossível, não no possível. Deus está levantando uma igreja que vai caminhar com Ele no impossível, não no possível, não no possível, não nas suas circunstâncias, mas nas circunstâncias de Deus. Não coloque em causa aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Não coloque em causa aquilo que Ele já liberou ao seu respeito. Você não precisa de possível, você tem um Deus do impossível, aleluia. Você vai parar de questionar e vai começar a crer, porque Deus nos dá uma lição. A partir do momento que começam a questionar a palavra que Jesus libera, Ele fala assim, ó, tira todo mundo. Porque Ele poderia fazer um milagre lá enquanto está todo mundo rindo, zombando. Não, ela está morta. Ele poderia. Jesus poderia naquele momento fazer um milagre, mas Deus nos ensina uma coisa muito poderosa nesse versículo. Ele tira aquelas pessoas lá de dentro. Por quê? Porque Jesus está ensinando um princípio que eu e você precisamos aprender. Tem pessoas que não merecem saber do seu milagre, porque para elas é mais fácil acreditar na sua derrota. Deus está te dizendo nessa noite, tira pessoas que acreditam mais na sua derrota do que no seu milagre. Existem pessoas que é mais fácil acreditar de que você morreu ou do que Deus te levantou. Então Jesus estava ensinando aquela família, eles não valem a pena estar aqui para contemplar o seu milagre, porque eles acreditam mais na morte da sua vida do que no milagre. Deus está te levando, meu irmão, eu quero liberar essa palavra profética nessa noite, a um grau de intimidade que pessoas que antes caminhavam com você já não vão caminhar mais, porque isso não é perca, isso é maturidade. Deus está levantando pessoas do seu lado que não tem medo e crê, que não tem medo e avança, que não tem medo e acredita no Deus em que você serve. Aleluia. Meu Deus. Tomou pela mão. E você pode ficar de pé no seu lugar. E a Bíblia vai falar que Ele manda sair todos os incrédulos, todos aqueles que não precisavam contemplar o milagre. E toma a menina pela mão. E mais uma vez Ele chama ela, como Ele chamou a mulher do fluxo de sangue, não pela sua situação atual, mas pela sua identidade. Menina, Talita cumi, levanta-se. Deus, Ele reage não pelo problema que você tem, mas como você se porta diante da dificuldade que você está passando. O céu, ele não responde àquilo que você está sofrendo, ele reage à identidade que você carrega. A partir dessa noite você vai passar de uma identidade de derrotado para uma identidade de filho, escolhido, separado, remido, e crê no que Ele te escolheu. Deus quer andar com você de uma forma sobrenatural, e você querendo que Ele ande com você de uma forma específica. Deus está te dizendo, larga aquilo que você pensa, aquilo que você é. Eu quero andar com você de uma forma sobrenatural. Eu vou colocar do seu lado pessoas que creem como você, que caminham como você, que acreditam igual a você. E Deus chama ela pela sua identidade. E o Senhor Jesus está te chamando nessa noite pela sua identidade. Pela sua identidade. E sabe qual é a sua identidade? Você é filho. Você é escolhido. Você é separado. Você é amado. Será que você pode dar a mão para essa pessoa que está do seu lado? Deus te colocou do lado dela. E você vai orar. Você vai orar agora pela identidade dessa pessoa. Não a identidade que ela tira na AIMA ou ela tira no cartório, mas é a identidade espiritual em Cristo. Vamos, comece a declarar que cada dia mais ela seja reconhecida pela sua identidade em Cristo. Você não é derrotado, você não é
esquecido, você não é abandonado. Você é filho, você é filha, você é amado, você é amada, você é perdoada. Você não é os seus erros, você não é as circunstâncias do passado, você é amado. Aleluia. Vamos, ore por essa pessoa. Vamos. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, palavras que carregam destinos. A tua palavra, Espírito Santo de Deus, estabelecida sobre cada vida nessa noite, sobre cada pessoa nessa hora. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, não vamos dar ouvidos a palavras que não manifestem em nós a nossa identidade. Nós vamos dar ouvidos a palavras do céu, a palavras que carregam em nós destinos proféticos, a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, toda palavra contrária sobre a vida dos meus irmãos sendo canceladas na autoridade que há no nome de Jesus. Nós declaramos, nós somos livres, porque a nossa identidade está em Ti, Jesus. A nossa identidade está em Ti, Jesus. Ainda com seus olhos fechados, nessa noite, eu não poderia... Você pode soltar a mão dessa pessoa. Nessa noite eu não poderia encerrar esse culto sem dar duas oportunidades. Talvez você chegou aqui e você nunca confessou o nome do Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você escutou que você tem uma identidade em Cristo, e nessa noite você quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Levante a sua mão direita. Ou você que um dia já, aleluia, já temos algumas mãos levantadas, continue com a sua mão levantada em nome de Jesus. Ou talvez você já teve a chance de confessar, mas se afastou dos caminhos do Senhor, e nessa noite você quer voltar para os braços do Senhor. Levante a sua mão direita em nome de Jesus. Nós queremos te conhecer. Não saia daqui nessa noite sem reafirmar sua identidade em Cristo. Se você é essa pessoa que quer aceitar o Senhor Jesus pela primeira vez, ou quer voltar para os caminhos do Pai, levante a sua mão. Nós queremos te conhecer, saber quem você é. Continue com a sua mão levantada em nome de Jesus. Nós temos um irmão aqui na frente, querido. Deus abençoe a sua vida. Se existe mais alguém sem nenhum constrangimento, levante a sua mão direita. Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos abençoar a sua vida. Meu querido, sem nenhum constrangimento, eu queria convidar você até aqui. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Amém. Pai, nós oramos, Espírito Santo de Deus, pela vida do Júnior, Pai. Nós declaramos um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Espírito Santo, tempo de portas abertas sobre a vida do Júnior. Pai, nós declaramos que tudo aquilo, Senhor, que o inimigo um dia tentou roubar, nós declaramos restituição, Pai, sobre a vida do Júnior, Pai. Nós declaramos em todas as áreas da sua vida um novo tempo, Pai. O tempo de portas abertas, aleluia. Eu declaro, Pai, eu declaro, Espírito Santo de Deus, que esse ato do Teu Filho nessa noite destravou portas no reino espiritual, Pai. E ele vai caminhar em fé, ele vai caminhar com identidade em Ti, Pai, em nome de Jesus. Júlio, eu queria que você repetisse comigo e toda a igreja: Senhor Jesus, nessa noite eu Te aceito como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Senhor Jesus, nessa noite me recebe nos Teus braços, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa morar com o Senhor eternamente. Aleluia, amém, amém e amém. A palavra do Senhor diz que é uma festa no céu, Júlio, e a gente quer fazer festa aqui pra você. Quando eu contar até 3, você pode virar. Eu quero apresentar agora uma família pra você caminhar. Você não tá sozinho. 2, 3, pode virar. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família
ti, querido irmão. Aleluia. Será que você pode aplaudir o nome poderoso do Senhor? Estenda suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça por esse culto. Nós te damos graça pela tua palavra, Pai. Nós te damos graça porque nessa noite houve salvação na casa e por isso nós estamos alegres. Nos leva em paz para as nossas casas, nos livra, Senhor, de qualquer mal, Pai. Continua abençoando a nossa semana, Pai. Nós somos gratos, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vá com Deus. Deus abençoe você e a sua casa. Você de casa, Deus abençoe. Esperamos a nossa próxima programação online. Se você quer aceitar Jesus, manda uma